Da tribuna da Câmara, os deputados Ottoni de Paula e Carlos Jordi questionaram os motivos e circunstâncias da visita do ministro de Lula, Flávio Dino, ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O deputado Ottoni de Paula considerou a visita um escândalo, apontando que Flávio Dino, assim como o próprio Lula, entra em áreas dominadas pelo crime organizado sem qualquer tipo de escolta. O deputado afirmou que o ministro deverá ser convocado a prestar esclarecimentos à Câmara dos Deputados. Ottoni de Paula ironizou. Ele não falou sobre desarmamento. Ele não falou sobre cadastramento de arma, porque ele só é macho para falar isso com o povo, com o chefe de família que tem sua arma em casa para proteger a sua família, mas não mantém o mesmo discurso com os que estão comandando no Rio. O deputado Carlos Jordi, por seu turno, afirmou: "Eu sou do Rio de Janeiro. Tentem ir a uma comunidade, a uma favela, da forma que ele foi, sem ter segurança, sem ter um comboio de pessoas armadas que representem o Estado. É uma demonstração daquele tipo de gente que tem um fechamento com o ou um diálogo cabuloso com o mesmo." O deputado disse: "É óbvio, todos do Rio de Janeiro sabem que se chegar a uma comunidade sem se identificar, será recebido a... Ele chegou daquela forma porque mantém relações com os chefes do... É por isso que nós vamos convocar o ministro Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública, assim como a ministra, aliás, do Turismo, por sua relação com a milícia da Baixada Fluminense. Esse é o desgoverno, que não é só o retrato da corrupção, mas também o retrato da bandidagem." Enquanto o governo Lula valoriza o diálogo com certas lideranças, cidadãos inocentes são punidos sem o devido processo legal em inquéritos abertamente políticos conduzidos nas cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Salomão é considerado um candidato ao STF a ser nomeado pelo presidente Lula. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Que escândalo! Que escândalo! Enquanto meu Rio de Janeiro mergulha em conflitos armados entre milicianos e traficantes, o ministro Flávio Dino resolve fazer uma reunião dentro do Complexo da Maré, na favela de Nova Holanda, e vocês podem ver as imagens dos carros do ministro entrando na Nova Holanda pela rua Teixeira Ribeiro. Eu sou do Rio, eu conheço aquilo lá, sendo acompanhado, orientado e guiado por traficantes. O ministro Flávio Dino entra
no Complexo da Maré, em Nova Holanda, sem uma escolta policial, semelhante ao seu chefe de quadrilha, Lula, que entrou no Complexo do Alemão da mesma forma. O senhor Flávio Dino terá que vir aqui nesta casa. Ele vai ter que explicar o nível de envolvimento, deputada Benedita da Silva, e eu cito a senhora com muito respeito que eu lhe devo, o nível de envolvimento que ele, o chefe dele e o PT tem com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Eles vão ter que explicar, porque não é possível nós tolerarmos imagens como esta. Ora, em nenhum momento na palestra, e eu tinha gente conhecida lá dentro, o ministro discutiu sobre mortes de policiais, mas apenas falou sobre a violência policial. Ele não falou sobre desarmamento, ele não falou sobre cadastramento de arma, porque ele só é macho para falar isso é com o povo, é com o chefe de família que tem a sua arma em casa para proteger a sua família, mas não mantém o mesmo discurso com os vagabundos que estão comandando o tráfico no Rio. Portanto, concluir, deputado. Portanto, fica o alerta, senhor Flávio Dino, nós estamos de olho nos movimentos do senhor. Outra coisa, deputado Eduardo Bolsonaro, no Comando Vermelho não se podia falar no seu pai não, tá? Só podia pedir voto para Lula, porque Lula foi e é o presidente. Projeto sem maiores dificuldades, obviamente que vamos votar a favor, inclusive a nossa bancada votará favorável, mas eu não poderia deixar aqui de falar hoje sobre um acontecimento gravíssimo no Rio de Janeiro. Hoje nós fomos surpreendidos com a visita do ministro da Justiça ao Complexo da Maré, um dos complexos mais perigosos do mundo, onde o tráfico impera e são diversas facções que estão lá instaladas. Inclusive tem uma reportagem aqui que fala: ministro Flávio Dino se reúne com lideranças e organizações do Complexo da Maré. Gostaria de saber quais lideranças são essas? Lideranças do tráfico? É óbvio que ninguém chega numa comunidade, numa favela. Eu sou do Rio de Janeiro. Tentem ir a uma comunidade, uma favela, da forma que ele foi, sem ter segurança, sem ter um comboio e de pessoas armadas que representem o Estado. É uma demonstração daquele tipo de gente que tem um fechamento com o tráfico, ou um diálogo cabuloso, assim como teve uma certa ministra, que inclusive eu pego aqui uma matéria de jornal de 15 de fevereiro de 2019. Carro com deputado e prefeito de Belfor Roxo é alvejado com tiro de fuzil. E aí tem uma frase dessa ministra, que era deputada na época. Lá tem duas facções. Para entrar tem que se identificar. Estava tudo já alinhado nesse sentido. Tem um vereador da área que conhece lá os caras e quando chegamos vimos muitos fuzis, muitos caras armados. Mas a questão mesmo foi na volta. Por quê? Porque tem uma parte de outra facção no Morro de Cima que não sabia o que estava acontecendo, que ninguém avisou, diz a deputada. Ela acredita que o grupo rival entendeu o comboio dos políticos com a possibilidade da invasão por outra facção. É óbvio, todos do Rio de Janeiro sabem que você chegar sem se identificar numa comunidade, você é recebido a bala. Ele chegou daquela forma porque ele mantém relações com os líderes do tráfico. E
E é por isso que nós vamos convocar o ministro Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública, assim como a ministra, aliás, a milícia do turismo, por sua relação com a milícia da Baixada Fluminense. Esse é o desgoverno que não é só o retrato da corrupção, mas é o retrato da bandidagem. Obrigado. A CPMI do 8 de janeiro ainda não foi instalada porque dependemos da leitura do respectivo termo numa sessão conjunta, que é uma reunião entre a Câmara de Deputados Federais e o Senado. Essa reunião ela só pode acontecer após a convocação do presidente do Congresso Nacional, que é o senhor Rodrigo Pacheco. Sabemos que existe uma insegurança muito grande por parte dos nossos seguidores com relação ao esvaziamento dessa CPMI, considerando que os parlamentares estão sofrendo uma pressão muito grande para que retirem as suas assinaturas. Mas nós vamos continuar trabalhando, enviando e-mails, mensagens pelas redes sociais, telefonando para os gabinetes, pedindo para que os parlamentares mantenham as suas assinaturas e até mesmo conquistando novas assinaturas para compensar aquelas que eventualmente vamos perder. A CPMI é nosso último recurso, é o nosso único respiro em busca de justiça para com os nossos irmãos patriotas presos políticos. Um abraço.